Eu falei, estou aqui, escondido. É assim, irmãos, a tendência do homem. E Otiniel não foi. A mulher foi. Irmãos, em geral, a oração torna-se mais eficaz de acordo com Mateus 18, versículo 19 e 20, que diz assim: também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qual coisa que pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em oração e em meu nome, eu estarei no meio deles. Irmãos, essa é a palavra de Jesus. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus estará. É por isso que a palavra ora em nome de Jesus, porque o Pai vê o Filho. O que o Filho pedir, o Pai dá. E Jesus ama tanto você, ama tanto a mim. Irmão querido, Deus nos ama. Amém. Não desistam de Deus, porque Deus nunca vai desistir de vocês. Um amigo me disse um dia, veja bem isso aqui, irmão Barbosa, todas as vezes que eu vou orar por mim, e eu sinto que minha palavra não chega a Deus, eu sinto sem força, então eu oro pelo Senhor, pedindo assim, onde o Senhor estiver, irmão Barbosa, Deus te abençoe. E eu disse que quando ele ora assim, por mim, eu disse que sente força nele, que o Espírito de Deus está manifestando sobre ele, e ele diz que ele sente força na oração, ele sente capaz de orar por ele. Aqui nós podemos ver isso também em Jó 42, versículo 10, onde diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Olha que interessante. Enquanto Jó não orava pelos seus amigos, ele estava ali exposto ao destino dele, sofrendo. A hora que ele passou a orar pelos amigos, que não eram tão amigos dele, ao contrário, era apontando o dedo para ele, para a culpa dele, que ele estava daquela forma porque ele estava em pecado. Irmãos, o ser humano é sempre apontando o dedo para o outro. Em vez de orar, pode ser seu amigo, ele sempre estará apontando o dedo para você. Ao contrário, você deve orar por ele. Eu todas as noites, quando eu passo a oração da noite juntamente com a minha família, e eu não esqueço de meus inimigos, eu coloco eles na minha oração, para ver se eles me esquecem. Eu oro por eles, irmão, todas as noites. E eu tenho observado que alguns me esquecem, mas eles me abandonam, saem de perto de mim. Porque nós temos luz, as trevas não gostam de luz. Irmãos, lembre-se disso aqui de Jó 42:10. Orem pelos seus amigos, seus inimigos, já depois orar por você. Penso que na oração mais doce que existe é aquela, quando o marido, esse maridão aqui, isso daqui, aquilo dali, chama a família: filhos, vem cá, mulher, vem cá, está findando o dia, é hora de dormir, vem cá, vamos orar. E ele põe todo mundo ali e ora. Ele ora pela mulher dele, pela esposa dele, para que ela tenha, e ora pela minha todo dia, para que ela tenha muita força, muita vida. Ela que lava minhas cuecas, ela que cuida de mim, faz a comida para mim, ela que toma conta da casa, eu oro por ela. Pai, dá força a essa mulher, muita saúde para ela. E eu quero descansar primeiro do que ela, mas ela continua cuidando do lar. Irmãos? Então ali você ora, é uma bênção quando você vê isso. O marido orando pela mulher, pelos filhos, pelos vizinhos, mas especialmente pela casa dele. Pedindo bênção, sim, para a família. Que coisa maravilhosa, colocando bênção sobre a família, sobre a casa do Senhor.
É uma bênção quando chega no sábado. Gente, arruma que daqui a pouco, 9 horas, 15 para 9, começa o tema na igreja. Todo mundo tem que estar lá. Muitos desviam. Eu já vi pelos pastores desviarem. Mas o Pai continua orando e insistindo. E já vi muitos voltarem. E é uma bênção, torna uma bênção na igreja. Então, irmãos, a Axa teve um único pensamento. Ela apresentaria a causa dela diante de Caleb. Você tem um único pensamento. Apresenta a tua causa todos os dias diante de teu Pai. Deus que está no céu. Você precisa de Deus. Você não consegue viver sozinho. Suponho que Axa disse naquele dia: vamos, Axa. Ela pensou: vamos, Axa. Caleb não é seu inimigo. Caleb é seu amigo, ele é seu pai, cuidou de você desde quando você nasceu. Até hoje Caleb cuidou de você. Não tenha medo, vá a Caleb, vá a teu pai. E eu passo isso para vocês. Desde quando vocês nasceram, não tenha medo. Deus não é inimigo de vocês. Inimigo de vocês é o diabo. Mas Deus está sempre cuidando de vocês. Nesse amigo vocês podem confiar. E Axa pensou assim: vamos, Axa, como eu digo, vamos, Barbosa, levanta-te, eleva a tua oração, eleva teu pedido a Deus, você vai conseguir. Um dia eu estava precisando, naquela época, com 46 anos de idade, eu servidor público, estava precisando de uma bênção, me jogaram nessa igreja aqui. Saiu o irmão Vilela, saiu a irmã Ruth e me deixou sozinho. Eu não sabia nada sobre a palavra. Eu era um principiante, mas eu disse: vamos, Barbosa, busca a palavra, busque a Bíblia, estuda. Você vai dar conta. E eu busquei a Deus: meu Pai, me ajude. Quando eu saí daqui, eu deixei esse assentamento. Quando eu cheguei, tinha 3 horas 4. Irmãos, mas é assim. E eu busquei a Deus. Então o que eu fiz? Eu fui à minha terra, entrei na justiça, de um tempo que eu trabalhei lá, eu sei que eu aposentei com 46 anos de idade. Com 46 anos de idade, de servidor público, aposentei e vim para a casa de Deus. E estou até hoje na casa de Deus. E até os últimos dias da minha vida eu quero estar na casa de Deus. E eternamente eu quero estar na casa de Deus. Porque é o melhor lugar. Aqui eu aprendi a viver com minha família, criar meus filhos, andar pela rua. Irmãos, aprendamos essa história. E assim eu queria dizer para vocês, com humildade, ainda que ansiosamente, e eu diria para vocês, é vergonhoso alguém com orações irreverentes. Aqui, Axa, humildemente, ela foi à presença do pai dela. Com reverência, ela desceu do burrinho, do jumento. A condução daquela Jesus não todo jumentinho, sinal de humildade, para entrar em Jerusalém. E aqui, irmãos, ela curvou diante do pai dela. Curvem diante do pai dela. E o pai dela perguntou: o que tu queres? E ela humildemente falou: dá-me uma bênção. E reconhecemos, irmão, que nós somos indignos de aproximar-nos de Deus. Alexa, Axa, naquele dia, ela estava indigna de apresentar diante do pai dela, porque ela tinha casado, a responsabilidade por ela já era outro homem, era o marido dela. Mas ela se sentia digna de apresentar a presença diante do pai dela, porque ele era o pai dela. E sempre será o pai. Até hoje, está na palavra. O pai de Axa é Caleb. E está escrito. Então até hoje ele é o pai dela. Então veja bem. Oremos como alguém que tem certeza do que quer. Sejamos como Elias. Sejamos como Eliseu. Aqui, em 1 Reis 18, versículo 43 e 44. A disputa entre os profetas de Deus e os profetas de Baal. E Elias falou: vai chover, eu vou mostrar para vocês quem é o meu Deus. Amém. E ele orou.
E por 7 vezes ele mandou Eliseu ir lá. Vai lá, Eliseu, vê se está chovendo no local. Eliseu foi a primeira vez, segunda vez, nada de chuva. Terceira vez, nada de chuva. Elias, nada. Quarta vez, quinta vez, sexta vez, nada de chuva. Ó a persistência. Na 7ª vez, Eliseu foi lá, voltou correndo. A nuvem está lá, está crescendo. E choveu. Amém. 3 anos e meio. Glória a Deus. E essas 7 vezes que foi lá simboliza persistência e paciência para receber a bênção. Se você ora diante de Deus todos os dias, ainda não é a hora que você receber a bênção, mas persiste, paciência, Deus vai te dar a bênção. Amém. Talvez você não esteja merecendo naquele momento. Se Deus te dá, você pode até desviar do caminho dele, te dar no tempo certo. Mas peça a Ele. E aqui, irmãos, nós vemos o encorajamento de eu sempre misturo ela com Axa, com Alexa, de Axa. Caleb disse à sua filha: que queres, filho? O que você deseja? E Cristo pergunta para você: filha, por que você veio aqui hoje na igreja? O Espírito Santo de Deus está trabalhando com você. O que você veio fazer aqui? Você veio pedir uma bênção. Você saiu de sua casa porque você quer uma bênção. Creia. E Ele pode dizer para você como é que você veio. Você veio em humildade. Aquele orgulho que você tem, aquele orgulho que você tem que está dentro do teu coração, você tirou. Você veio em humildade? Será que você, filho, comprado com o meu sangue lá na cruz? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, parar aqui. Todas as vezes que você quer uma bênção, amadurece aquilo dentro do teu coração. Primeiro, é como diz a palavra, sua mente deve ser a mente de Cristo. A mente de Cristo deve ser a sua mente. Primeiro você ora, amadurece, caminhando, andando pela rua, onde você estiver trabalhando. Tem vezes que eu estou trabalhando lá no meu quintal, e eu estou trabalhando, mas eu estou concentrado. Eu estou concentrado no que eu quero. E concentrado em Deus. Pai, eu preciso. Tem vezes que minha mulher até me chama e nem escuto. Eu estou tão concentrado ali naquilo que eu não ouço. Minha mulher me perguntou: meu bem, por exemplo, se já acontecer algo assim imediato com você, você já pensou? Eu falei: já pensei, porque eu ando com Deus, eu estou exposto a qualquer tipo de coisa nessa terra. Então, se acontecer, a primeira coisa que eu faço é gritar pelo meu Deus. Um dia estava me acontecendo um acidente de carro, choveu, o carro derrapou na pista, numa rodovia, e eu gritei: meu Deus, e ouvi a voz: entra no mato. Glória a Deus. Irmãos, eu obedeci. Ele falou: ali o carro entra no mato. Eu ouvi aquela voz mansa, tal qual aquela que falou com Elias. Chegou primeiro aquele ventania, um redemoinho, e depois veio aquela voz lenta: Elias. Foi assim a voz que eu ouvi. E eu daquele sufoco, e a voz falou assim para mim: entra no mato. Até hoje você tem a voz. E eu ali, ali o carro entra no mato. E eu alinhei o carro e entrei. Falei: para morrer mesmo, deixa eu morrer logo, é agora. Irmãos, eu não morri não. O mato que eu entrei, o local que eu entrei era uma vala de escorrer água. Aquela água que chove na chuva, e eles abrem aquela vala no meio era uma montanha. Fui no meio da montanha, abri uma vala assim, eu entrei. Fui parar lá na beira do penhasco. Irmãos, é o Espírito de Deus falando com você. Você tem que andar assim com Deus. Aonde você for, ande com Deus. Todos os dias da tua vida, ande com Deus. E aqui, uma pessoa vai a Jesus, e Jesus: minha filha, eu te comprei com meu sangue, pode pedir. Espero que você tenha muitos pedidos dentro do teu coração, já na ponta da língua, para falar para mim. Não vai perante Jesus assim em vão, aberto, em oração. Chega lá, nem sabe, tem gente chegar, nem sabe o que dizer numa oração.
você deve se preparar para a oração. Nós pedimos e Deus age. Suponho que Ele faça isso. E se Ele não quiser, benza a Deus. Aqui em Mateus 7, versículo 7, diz assim: pedi e dar-vos-á. Deus coloca, irmãos, até seu filho amado, de acordo com o Salmo 2, versículo 8, que diz assim, ó: pede-me e eu te darei as nações, por herança e a extremidade da terra por possessão. Então, irmãos, isso aqui trata de uma regra. Você tem que preparar. O Espírito de Deus trabalha assim. Deus trabalha assim, sobre regra. Portanto, irmão, você fará isso quando o Senhor te disser, ou quando você for a Jesus Cristo pedir alguma coisa e ele dizia assim: o que desejas? Irmãos, o Espírito de Deus, a gente vê o seguinte: o Espírito de Deus está em todo lugar. Jesus subiu aos céus, ele não podia, o mundo cresceu, ele não podia sair caminhando de pé, ou de carro, ou de avião, em tantos lugares desse mundo. Mas o Espírito de Deus enche a terra, e ele está em todo lugar, e esse Espírito que trabalha com você. Quando você fala, o Espírito prepara a oração e leva a Deus. Irmãos, a oração de Axel, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Mas cheio, ou encheio, isso cheio, ele disse assim: viva perto de Deus, fale com Ele com frequência. Quer dizer que você não pode abandonar Deus. Encontra dentro do seu coração coisas santas, ou está cheio de vaidade, coisas do mundo, mundanismo, ambição, impiedade? Ele faz essa pergunta e diz assim: lembre-se de Provérbios 23, versículo 7, que diz assim: como imaginou o seu coração, assim é você. O que está dentro do teu coração é o que você é. Então coloque coisas santas dentro do teu coração. E ele diz: passo grande parte do meu tempo, filho, eu amo essa frase, passo grande parte do meu tempo afinando meu coração para a oração. Repete o provérbio. Provérbios 23, versículo 7. Então, ele passa grande parte do tempo dele, como eu falei aqui, eu estou trabalhando com a colher de pedreira, a caneta para escrever, seja lá o que for, na máquina de escrever, antigamente naquele tempo era a máquina de escrever, o computador, seja lá o que for, esteja trabalhando ali, concentrado no teu trabalho, mas dentro da tua mente, dentro do teu espírito, dentro do teu coração, está: Deus me ajuda. Eu saí de lá para cá agora, eu falei: abri meu Senhor, aqui estou, usa-me. Que Deus te use para o seu trabalho, que Deus te use para a sua família, que Deus te use para comprar aquela terra, aquele pedaço de terra que eu tenho, que Deus te use para você usar aquela colher de preseiro rebocando tua casa, aquele alicate para reformar a instalação elétrica, aquele rodo para você ajudar a sua mulher em casa também, limpar a casa, as mãos para lavar a louça ajudando sua esposa. Compartilhe, mas Deus dentro do teu coração. De manhã lá em casa, não é falar de mim não, eu vou para a academia à tarde. Minha mulher e minhas filhas vão 5h30 da manhã. Elas levantam 5h30, eu levanto 5. Já vou lá para o fundo, para a cozinha, fazer café, preparar tudo para elas. Elas vão para lá, não é para lá. E Deus comigo, ouvindo hinos. É por isso que eu falo Alexa de vez em quando, que eu falo: Alexa, o Inário é adventista para mim, e ela toca. Tem uma lá na cozinha. Às vezes eu engano aqui, Alexa e Alexa, entendeu? Vocês viram falar aí. Então ela começa a cantar ainda, começa a fazer o chá da manhã, café ali, coisa e tal, preparar aquele negócio ali. Elas estão para lá, malhando.
Quando eu termino aquilo ali, eu corro logo para o balde, pego o rodo, a área, aquela área, lá, eu lavo tudo limpo, eu deixo tudo limpinho. Irmãos, dá. Isso eu pego 5 horas, 7 horas, eu já estou com tudo pronto. Ela chegou, meu bem, me dando um abraço. Oh, meu bem, eu te amo. Né? E elas vão cuidar de outras coisas, entendeu? Cada uma vai para o seu trabalho, mexendo no meu trabalho, hoje ela está comigo a vida inteira, eu não deixei ela trabalhar, e eu quero você a vida inteira comigo, do meu lado. Para onde eu quiser ir, passear, eu estou aposentado, eu te levo, quando eu aposentar, eu te levo, você não tem compromisso com o trabalho, o seu trabalho sou eu. E assim ela vive comigo até hoje. Né? Então, irmãos, é desse jeito, compartilha. Então, ele disse, passo grande parte do meu tempo, muitas horas, passo grande parte do meu tempo refletindo, afinando o meu coração para a oração. Isso, irmão. Grave isso aqui, ó, desse rapaz. Cada cristão, aqui eu digo, cada cristão, cada seguidor de Jesus deve preocupar com a sua santidade e a busca por Deus e viver perto de Deus. Não viva longe de Deus. Viva perto dele, que ele está perto de você. Então, irmãos, assim entendemos. Assim, os desejos do Espírito Santo estão escritos dentro do teu coração, pela vontade dele, será cumprido o seu pedido. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu li em primeiros escritos uma vez da irmã White, ela diz o seguinte: você ora, 2 espíritos estão ali, o Espírito de Deus, o Espírito do mal. Você ora em espírito e em verdade, o Espírito de Deus aproxima. Você está precisando para vocês entenderem do que eu tirei dali? Aí quando você ora em espírito e em verdade, o Espírito de Deus aproxima, pega aquela palavra tua, aquela oração tua, é o que eu estou falando aqui, pela vontade do Espírito Santo, são realizados, são escritos dentro do teu coração. O Espírito de Deus te ensina, ele mostra, ele fala, filho, está na hora de você orar. Você já sentiu isso algum dia? Ore por isso. É o Espírito de Deus trabalhando, você ora. E suas palavras não são adequadas, como a irmã White diz, não são de acordo com a voz do céu. Ele transforma. O Espírito Santo transforma a tua palavra e pega e leva ao Filho, a Jesus. Jesus pega a tua oração e leva ao Pai. E o Pai pega e derrama a bênção sobre você. Do mesmo modo, do outro lado, tem uma trindade também. Se você não tiver acordado para a situação, ocorre o mesmo processo. Alguém deixa a sua oração em outro lugar. Irmãos, estejam em espírito e em verdade. Amém por isso? Amém. E assim, irmão, nós entendemos a ponderação de Axa antes de orar. E o encorajamento dela para orar. E tão logo ela se deu conta desse importante encontro com o Pai, agradavelmente ela disse diante dele: Pai, dá-lhe uma bênção. Do mesmo modo você, preparou para encontro com seu Pai, com Jesus, fala: Pai, dá-me uma bênção. Está me faltando isso. No meu trabalho tem aquele amigo que me incomoda, dá-me a bênção de tirar ele dali. E põe uma pessoa que tem o teu espírito. No teu trabalho, em qualquer lugar, na tua casa, você pode usar essa oração de Axa. E essa oração deve estar na boca de cada cristão. Dá-me uma bênção. Se não me deres uma bênção, o que eu vou fazer? Você precisa da bênção de Deus. E diz: se me deres alguma coisa, se me der aquilo que eu estou pedindo, mas dá-me uma bênção, Pai. Abençoa isso que o Senhor me dá. Deus te deu um carro, pede uma bênção sobre o carro. Pai, dá-me uma bênção. A bênção de um pai é uma herança para o filho. Amém, irmãos? Amém.
Se o Pai disse, você está abençoado, você realmente está abençoado. Você crê nisso? Amém. Se o Senhor te chama de abençoado, realmente você é abençoado. Se o seu pai te abençoar e o diabo quiser te perturbar, você pode amaldiçoar ele, porque você tem a bênção de Deus. Você pode expulsar ele da tua vida. Amém, irmãos? E diz assim: mesmo coberto de tumores, tal qual já estava, se você é abençoado, se tiver que morrer, como Estevão, apedrejado por inimigos, assassinos, se Deus te abençoar, o que você quer mais? Você está abençoado. Você não vai morar aqui eternamente, você vai para o céu, um dia ou outro você vai, se andares com Deus. Se não me der nada, Pai, se o Senhor não me der nada, acha que eu não mereço nada, coloca-me no lugar que você quiser, e eu serei rico na minha pobreza, porque eu sou abençoado por ti. Glória a Deus. Nega-me o que deseja, mas dá-me uma bênção. Se Deus não te der nada, dá aumenta a bênção de vida para você, de você viver e continuar vivendo nessa terra. Amém, irmãos? Amém. Então lá você disse ao Pai, Pai, dá-me uma bênção. Irmãos, eu não vou demorar muito. E o Pai deu uma bênção. E neste culto aqui, irmãos, hoje que nós estamos aqui, no teu coração, se tu não quiser levantar dentro do teu coração, diz agora, Pai, me dá-me aquela bênção pela qual eu vim aqui buscar no dia de hoje. Dá-me, Pai, essa bênção. Grita, irmão, dentro do teu coração, eu estou ouvindo. Dá-me essa bênção, Pai, eu preciso. Se o Senhor ouvir essa oração, esse pedido de bênção agora que você está com ele no coração, quando você sair daqui realmente, certamente, todo esse grupinho aqui que está aqui está abençoado. Amém. Deus abençoe vocês e observe, irmãos, a oração diária. Sugerimos seguiremos nosso caminho para ser uma bênção, aqui, aqui ou acolá. A oração de Ágata, o modo pela qual ela mesclou, eu queria dizer para vocês, mesclou quer dizer, adaptou alguma coisa a mais na bênção, ela mesclou gratidão com o pedido. Olha bem, ela recebeu a terra, está dando para vocês entenderem? Ela recebeu a terra, foi um presente, mas ela precisava de mais, e ela diz, Pai, dá-me uma bênção, dá-me fontes de água. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem, mas você precisa de mais uma bênção para completar. Pede a Deus fontes de água. E aqui diz que ele deu fontes inferiores e superiores. E ela diz, lembra Deus, lembre, Pai, o Senhor me deu terra seca. Lembra Deus também disso? Nós estamos nessa semana, que a história de Moisés aqui, é o segundo estágio dele, 40 anos, que Deus lembrou. Não é que Deus esqueceu de Moisés e do povo, não. Deus lembrou do clamor do povo lá no Egito e levantou um Salvador. Essa história aqui também, em Juízes, nós sabemos, nós olhamos quem é a palavra, você vê que lá em Juízes, Otiniel foi o primeiro juiz, eu não estou tirando a mesclagem aqui não, foi o primeiro juiz de Israel, homem corajoso, poderoso, existe desses homens. Então, nós vemos aqui, irmão, que ela mesclou a oração, lembrou Deus do primeiro presente, terra seca, lembrou ele. Então você lembra também Deus do primeiro presente que Ele te deu, principalmente tua vida, é um grande presente. A bênção de viver. Lembre, Deus, você me deu vida, mas como é que eu vou viver aqui? Como é que eu vou viver no Cama, no setor sul ou no setor leste? Como é que eu preciso viver? Dá um jeito. Senhor, eu preciso. Você sabe a sua necessidade. E eu preciso disso, Senhor, para me viver lá. E ore. Mescla
o teu pedido diante de Deus. Antes de você orar, lembra Deus do que deu para você. Nós gostamos de quando nós damos uma coisa para alguém, daqui um mês você encontra aquele alguém e fala, o Senhor me ajudou tanto naquele dia. Um dia eu encontrei com uma senhora, e eu nem lembrava mais dela, eu trabalhava no hospital do Gama, no serviço, sabe? E eu ajudava muito povo ali, você entendeu? Uma cirurgia, uma coisa para outro, não olhava nem quem era, entendeu? Aí um dia eu encontrei, eu estava com uma dificuldade, assim que eu casei, que morava lá no Circunsul, lá embaixo, na sede, deparei com uma senhora, ela, Barbosa, eu nunca tinha visto aquela mulher, mas eu fiz o bem para ela. E ela falou, não, o senhor me pede favor lá no hospital do Gana, aqui que o senhor arrumou para mim. E eu oro pelo Senhor todo dia, um Pai Nosso. Todos os dias que eu levanto, eu lembro primeiro do Senhor. Eu falei, glória. Ela orava por mim todo dia. E aí eles falam assim, e eu vou orar pelo Senhor até o dia que eu morrer. Irmãos, então é isso. Irmãos, então, ela usou os presentes anteriores como justificativo para pedir mais. Lembra Deus do presente de vida que Ele te deu, do que Ele te deu, aquela bicicleta, aquele carro, aquela mulher, aquela casa. Pai, como que eu vou viver? Dá-me mais, eu preciso disso. Como querendo dizer, não será útil isso para mim, se eu não tiver isso. Irmãos, meu marido e eu só podemos viver ali se tu me deres fontes de água. Essa oração é adaptável. É igual a oração de Pedro, em Mateus 16:30. Pedro estava afundando e ele viu que ia morrer. Senhor, salva-me. É a menor oração da Bíblia. E Deus o salvou. Será que Pedro não tinha fé? Tinha, mas ela falhou naquele instante. E ele estava afundando e ele gritou. Irmãos, é isso. E diz assim mais, irmãos: dai-me, Pai, a sensação de ter sido perdoado pelos meus pecados. Dai-me a sensação de que o Senhor me dá o pão de cada dia. Faz-me crer nisso. Senhor, eu te agradeço por minha esposa, meus filhos, tu me deste, meus netos. Senhor, mas dai-me uma bênção. Há bênçãos de fontes superiores, a graça tua, para eu poder abençoar meus filhos, minha esposa e meus netos. E minha família, se me deres, Pai, fonte da graça, eu poderia abençoar esse povo. Senhor, dá-me graça para usar meus talentos na igreja. Acredito que cada um aqui tem talentos, né? Talentos. Você abre a Bíblia e pode falar. Pede Deus qualidade. Aquela hora que eu cheguei, eu estava aqui. Deus deu ele esse talento. E eu acredito que ele pede. Essa que cantou aqui na frente, eu fiquei dali olhando. Que bênção de talento que Deus deu para ela. Ela clama, Senhor, dá-me força para amanhã eu cantar louvores para o Senhor lá no templo. E Deus a abençoou. E abençoou. Gente, muita gente fica sentada no banco da igreja, é porque não usa os talentos. Ele tem talento, ela tem talento, mas não usa. Não pede a bênção de Deus sobre esse talento. Irmãos, e seu pai, o pai de Águisa, deu muito mais do que ela pediu. Ele deu fonte para ela. Ela pediu fonte e ele deu fontes. Ele dobrou a bênção. Ele deu mais do que ele deu fonte de água superiores e fontes de água superiores. Eu vou terminar meu tema agora, já está na hora de vocês almoçar, tá? E essas fontes superiores pelo qual Deus deu, está em Gálatas 5:22. É o que, irmão? É amor. É assim que você caminha para o céu, em amor, em alegria, ter prazer naquilo que tu está fazendo aqui, em paz. Tudo isso vem de Deus. É fontes superiores de água, de graça. É paciência. Minha menina sai todo dia para o trabalho. Minha filha, paciência com o povo lá. Ela é policial, civil policial. Paciência, encontrar paciência com o cara.
mesmo ele sendo assassino, tenha paciência para você não abrir o revólver em cima dele. Irmãos, é assim. Tenha paciência para você não mandar um porrete em cima de um, que você encontra. E mais, benignidade, quer dizer, bondade, fidelidade. Eu digo que você desenvolve na igreja. Mansidão, domínio próprio. Essas são as fontes superiores. E as fontes inferiores, irmão, é prosperidade financeira. Muitos não têm, é porque não tem essa fonte. Aqui, ó, inferior. É segurança, saúde, sucesso nos empreendimentos e sucesso nos negócios. Essas são as fontes inferiores. E eu termino o meu tema dessa noite usando João 4, versículo 14, que diz assim. João 4, versículo 14. Vamos buscar ele aí para a gente encerrar. Que diz assim, João 4, versículo 14, Jesus ali no poço da mulher samaritana, com ela, ali, Jesus pedindo água para aquela mulher, e veja bem o que ele disse: mas aquele que beber dessa água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É isso aqui, ó, de Gálatas 5:22. Bênçãos do céu, tudo de Deus que está dentro de você. Irmãos, e diz mais assim: para meu Deus, para o nosso Deus, eu ergo o meu cálice. Ele é digno de todo louvor, toda glória. Eu ergo o meu cálice de salvação, invocando o nome de Jesus. Amém. Com ação de graças, cumprindo meus votos para com Deus, por todo o bem e por toda a graça que Ele me fez. Amém. Eu com 76 anos, eu estou com um óculos escuro aqui, tá vendo? Porque eu não vejo com muita claridade. Mas tenho vista boa, pernas boas, tudo em mim está bem. Amém. Porque meu Deus me dirige. E a Ele toda glória, toda honra, todo louvor. E ergo o meu cálice da salvação. Amém. E aguardo o dia dele voltar. Amém, Senhor. Não tenho medo do que vai me acontecer. Amém. Porque tudo que tinha que me acontecer já aconteceu. Amém. E o melhor de tudo foi encontrar Jesus. Amém. Foi encontrar essa bendita palavra, está aqui já bem velhinha, que me orienta. Essa bendita palavra que eu sento 2 vezes na semana, 2 dias, eu tiro só para o estudo da palavra. Hoje eu estou aposentado, eu posso tirar 2 dias. Muitos aqui não podem. Mas Deus me deu a condição de todo dia tirar 2 dias da semana, sentar na minha escrivania e meditar na palavra dele. Amém. Deus seja louvado. Amém. Esse é a minha orientação. E Jesus, o meu caminho. E eu espero o dia dele voltar. Amém. Estou tranquilo. Amém. Como Paulo disse, não tenho medo. Para mim é lucro. E eu quero estar com Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. E vamos cantar um hino. 155 do nosso lar de Cristo. Meu Pai se conforma.
Tão sedento pelo mundo eu procurava, minha alma não satisfazer. Então o Salvador falou-me desta fonte eterna vem beber. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor, vem minha alma sedenta saciar, minha vida anseia pelo teu amor. Faz eu ser dessa água transbordar, quando a gente está em busca dos prazeres que o mundo pode oferecer. Ignora a felicidade que em Cristo de graça podem ter. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor, vem minha alma sedenta saciar, minha vida anseia pelo teu amor. Faz eu ser dessa água transbordar, ó amigos, e as coisas desta terra só trazem em Cristo a paz e a alegria. Ele é a fonte de vida e salvação. O meu cálice eu ergo a ti, Senhor, vem minha alma sedenta saciar, minha vida anseia pelo teu amor. Faz eu ser dessa água transbordar. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Pai querido que estás no céu, aqui, Pai, apresento esse grupo e apresento a mim também, Pai. Pedindo a Ti, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que os guie, Senhor, nessa caminhada, nessa jornada para Canaã celestial. Nessa peregrinação, Pai, tão difícil, que às vezes passamos por essa feira e querem nos matar por causa da Tua palavra, Senhor. E eu perdi também meus amigos, perdi grande parte dos meus familiares, me deixaram por causa do Teu nome. Amém, Senhor. Mas, Pai, Glórias a Ti. peço-te, Pai, tenha misericórdia de todos eles, porque Amém. de mim você já teve. Obrigado, E Senhor. terá para sempre. E tenha também, Pai, dos meus irmãos, que do mesmo modo, com as mesmas dores, aqui estão peregrinando também, Glórias a Ti. pela caminhada para Canaã celestial, essa pátria tão esperada por nós. Por favor, Pai, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.